Salmo 18, versículo 1. Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, se abalaram, porquanto se indignou. Amém, igreja? Queridos, eu quero aqui nesse primeiro dia dessa semana de oração, onde nós já tivemos esse momento, onde nós nos colocamos diante do Senhor em oração, falando com o Senhor sobre arrependimento, um arrependimento dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, um arrependimento voltado para aquilo que nós precisamos consertar no âmbito familiar, né? E eu quero pensar com você nessa noite sobre algo extremamente importante e poderoso na nossa vida, que nós não podemos, irmãos, perder de vista, que é a disposição de buscarmos a presença de Deus. Temos que entender, irmãos, quão grande é e quão importante é buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus, apresentar-se diante de Deus. E por que nós temos que fazer isso? Irmãos, nós temos que buscar a presença de Deus por vários motivos, mas acima de tudo porque nós precisamos construir um relacionamento profundo com Deus, de intimidade e de amizade. Por quê, pastor? Porque é dentro desse relacionamento de intimidade com Deus, é dentro desse relacionamento profundo de amizade com Deus, que nós vamos encontrar o sentido da nossa vida. Tem muita gente vivendo sem sentido de vida porque está deixando de estar na presença de Deus. Quando nós saímos da presença de Deus, nós começamos a perder o sentido da vida, começamos a viver por viver, começamos a viver sem rumo, começamos a caminhar muitas vezes na direção que não é para a gente caminhar. Por quê? Porque está faltando o direcionamento que vem dele, o direcionamento que vem de estar com ele, o direcionamento que vem de passar tempo com Deus. Quem passa tempo com Deus não vai ficar sem direção. Quem passa tempo com Deus não vai se sentir vazio, porque Deus vai preencher todos os vazios da sua vida. Quem passa tempo com Deus tem visão de futuro. Quem passa tempo com Deus recebe revelações da parte de Deus que o ajudarão a se livrar do mal e que o ajudarão a caminhar na direção certa para alcançar propósitos abençoadores. Nós precisamos construir um relacionamento de intimidade com Deus, de amizade com Deus, para termos mais poder de Deus, para vencermos as lutas, porque, irmãos, o mundo onde nós vivemos não é fácil, e nós temos muitas lutas que precisam ser enfrentadas e vencidas. Pastor, quem vai vencer? Quem estiver pertinho de Deus, quem estiver perto de Deus, porque dele vem as estratégias, dele vem o poder, dele vem, irmãos, a ação sobrenatural para criar porta onde não tem, para criar solução onde não teria solução. É dele que vem, é dele que vem. E se eu estou perto dele, eu começo, irmãos, a experimentar de tudo que ele possui, de tudo aquilo que ele tem para me entregar. Eu e você precisamos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, irmãos, para que possamos ter capacidade para servi-lo. Como é que eu tenho capacidade para servir a Deus? Estando na presença de Deus. Eu preciso estar na presença de Deus, como povo de Deus. Cada um de nós, como servos de Deus, precisamos estar na presença de Deus, construir um relacionamento íntimo e profundo de amizade com Ele, para sermos curados, das nossas machucaduras. Irmãos, o fato de nós sermos crentes não nos isenta de sermos machucados, de sermos feridos. O salmista Davi, ele abre o seu coração para Deus no Salmo 18, e ele diz:
Olha só o que ele fala aqui. Ele diz assim: tristezas de morte me cercaram, no versículo 4. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Ou seja, ele está ali falando de situações extremamente ruins, extremamente desconfortáveis, que ele estava vivenciando na sua vida. Mas tudo isso ele conseguiu vencer na presença de Deus. Irmãos, eu digo assim, que todo ser humano, ele é ferido, ele é machucado pelas circunstâncias da vida, nos seus relacionamentos pessoais, mas eu digo que o crente é mais ainda. Nossa, pastor, mas então ser crente é mais complicado? Por quê? Porque você anda na contramão do mundo. Então, pelo fato de você não fazer aquilo que o mundo quer que você faça, pelo fato de você muitas vezes não estar compactuando com aquilo que as pessoas gostariam que você compactuasse, seja na sua família que não conhece a Deus, ou seja no seu relacionamento com as pessoas com quem você tem amizade, ou no local de trabalho, ou onde você mora, essas pessoas passam a te desprezar, passam a te rejeitar. Por quê? Porque você simplesmente não faz o que elas estão fazendo. Então você sofre machucaduras pelo desprezo, pela rejeição, que muitas vezes vem das pessoas que estão lá fora sem Deus. Mas eu quero dizer para você, se existem pessoas lá fora que te rejeitam, existe um Deus aqui que te ama, que te valoriza. Nós precisamos ser curados, muitas vezes precisamos ser curados, de problemas que nós carregamos dentro de nós, que estão ali dentro de nós, e nós precisamos colocar isso diante de Deus. E eu vejo aqui, irmãos, que Davi, ele vivenciava cura constantemente na sua vida, porque ele abria o seu coração, rasgava o seu coração diante do Senhor, e colocava diante do Senhor ali as situações que ele estava vivendo. Às vezes nós temos que estar na presença de Deus, e buscar a presença de Deus para falar com Deus sobre os outros que muitas vezes estão sendo um instrumento para nos ferir, um instrumento para nos machucar. Existe uma frase que diz que se você quer falar de Deus para muitas pessoas, você tem que primeiro aprender a falar para Deus de muitas pessoas, intercedendo por essas pessoas, orando por essas pessoas, colocando essas pessoas nas mãos de Deus, para que Deus trabalhe na vida delas. Esse salmo aqui tem muito a ver com a perseguição que Davi sofreu, imposta sobre a sua vida por Saul. Mas em nenhum momento dessa situação em que Saul estava perseguindo a Davi, e Davi estava fugindo de Saul, e teve momentos em que Saul foi colocado nas mãos de Davi, Deus permitiu que isso acontecesse. Em nenhum desses momentos Davi tocou na vida de Saul, porque ele disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Mas ele colocava Saul, ele colocava essas pessoas nas mãos de Deus. Às vezes nós temos que falar com Deus, estar na presença de Deus, para falar de pessoas com quem nós temos dificuldades, problemas não resolvidos, para que Deus trabalhe nessas situações. Temos que estar diante de Deus, temos que estar na presença de Deus, para que Ele nos cure interiormente de situações que são da nossa vida, e que muitas vezes não tem nem a ver com os outros, mas são situações nossas, que precisam ser expostas diante de Deus, para que Deus possa nos dar força, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa avançar. Jesus, ele tinha que chegar na cruz, mas antes de ele chegar na cruz, o que ele fez? No Getsemane, ele parou para buscar a Deus, ele parou para orar, ele parou para abrir o seu coração. Ele disse: Pai, a minha alma está triste até a morte. A minha alma está triste. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Você tem falado para Deus da sua alma? Você tem falado para Deus de como muitas vezes a tristeza tem entrado na sua vida? Você tem deixado Deus trabalhar isso no seu coração? Porque existem coisas que quem vai resolver não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho, não é o pastor da igreja, é o Jeová Jireh. Quando você se humilha, quando você se coloca na presença dele, quando você se constrange diante de Deus,
e você coloca nele a sua dependência. Senhor, eu dependo de Ti. Jesus, irmãos, ele estava dizendo para o Pai o seguinte: Pai, eu sei que eu tenho que chegar à cruz, mas eu estou sem forças. Pai, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não estou conseguindo ter forças para fazer. Me dá força. Quantos de nós aqui sabem o que tem que fazer e muitas vezes não está conseguindo fazer? Quantos de nós aqui sabem o que tem que fazer, mas muitas vezes não estamos conseguindo fazer? E sabe por que você não está conseguindo fazer? Porque está faltando você estar na presença do Pai. Está faltando você entrar na presença do Pai. Está faltando você se derramar diante do Pai e dizer: Pai, sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Era isso que o apóstolo Paulo, irmãos, estava querendo dizer quando ele disse: eu sei o que é passar fome, como sei também o que é ter abundância. Eu sei o que é ter fartura, como padecer necessidade. Em todas as coisas estou experimentado e aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: não importa a circunstância, o que importa é que Cristo está me fortalecendo todos os dias. Ele não abria mão da intimidade com Deus, irmãos. Por isso você vê um Paulo feliz quando tudo está bem, e você vê um Paulo feliz quando tudo está mal. Quando Paulo estava livre e solto pregando o Evangelho, ele estava feliz pregando. Você vê ele em vários momentos assim, alegre, feliz, proclamando a Cristo por onde ele passava. Mas quando o prenderam e o acorrentaram, lá em Atos 16, ele e Silas, presos numa cadeia, tudo ruim por fora, Paulo continuava feliz, Paulo continuava louvando, Paulo continuava adorando, porque as circunstâncias não o tiraram da presença de Deus. O que é que tem te tirado da presença de Deus, meu irmão? Nós precisamos estar na presença de Deus para que Ele nos cure, para que Ele nos restaure, para que Ele nos renove, para que Ele nos encha da sua presença, para que possamos fazer o que nós precisamos fazer. Como igreja, tem muitas coisas que nós precisamos fazer, amém, irmãos? Precisamos pregar o Evangelho, precisamos alcançar os perdidos, precisamos visitar os enfermos, precisamos cuidar, irmãos, da viúva e do órfão na sua necessidade, precisamos fazer ação social, precisamos fazer missões, precisamos fazer tantas coisas. Mas a gente só vai fazer se o Pai nos encher de poder, e se nós tivermos humildade para estar ali, na presença de Deus. Quem quer estar na presença de Deus aí? Irmãos, nós precisamos estar na presença de Deus para que a gente aprenda a transferir a nossa dependência do homem, das mãos do homem para as mãos de Deus. Se você vai lá em Isaías capítulo 6, você vai ver o profeta Isaías narrando ali o que aconteceu naquela época. Ele vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono de glória, e em torno do seu trono haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, e eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a orla do seu manto encheu o templo. Ele teve aquela visão, mas ali começou verdadeiramente a vida do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era parente de Isaías. Isaías era um nobre, Isaías era um príncipe. Isaías não era um profeta que veio de uma família pobre, não, ele era um profeta de família nobre. E só que ele aprendeu a olhar para o rei Uzias e ver no rei Uzias a segurança de Israel. Mas no ano em que o rei Uzias morreu e aquele trono estava vazio, ele entrou no templo e ele viu que havia um trono que não estava vazio, era o trono de Deus. E Deus mostrou para ele: o trono de Uzias está vazio, mas o meu trono está preenchido pela minha presença.
Naquele momento Isaías começou a entender que ao buscar a Deus, porque irmãos, na perda, ele perdeu alguém muito importante, ele perdeu alguém que era um apoio para a vida social, política, econômica, né, de Israel, de Judá. Era um homem que tinha uma representação muito forte para o povo, e aquele apoio havia se perdido. Então ele vai fazer o que? Ele vai buscar a Deus. Na perda, o que nós temos que fazer? Buscar a Deus. Ele foi, buscou o Senhor, e lá estava o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono de glória, dizendo para Isaías: está tudo controlado, eu estou no controle, eu estou no trono, eu sou soberano, eu sou Deus, eu reino, eu governo sobre a tua vida, eu governo sobre Israel. E aí aquela glória foi entrando na vida de Isaías, a tal ponto que ele começou a olhar para os seus pecados, e aí ele começa a se arrepender, que é o que nós estamos fazendo aqui, nos arrependendo. Isaías começa a olhar e falar: ai de mim. Será que nós já falamos ai de mim hoje? Ai de mim, que tem a boca suja. Mas foi isso que Isaías falou, irmãos. Estou falando no português, claro. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. Trazendo para o portuguesão nosso: ai de mim que sou boca suja e habito no meio do povo que é boca suja, né? E que fala o que não deve. Ai de mim, Senhor. Irmãos, muitas vezes é na presença de Deus que nós precisamos estar para podermos ver as nossas misérias, porque às vezes nós achamos que nós somos bons demais, nós começamos a achar que nós somos a última bolachinha do pacote, que nós somos a Coca-Cola gelada no deserto, nós começamos a achar, irmãos, que nós somos o crentão da vez, e muitas vezes nós não somos nada disso. E sabe quem vai nos mostrar isso? Deus. Aí ele começa a mostrar para nós como que a gente é pequeno. E quando a gente começa a entender o quão pequeno a gente é, o quão errado a gente é, o quão imperfeito a gente é, aí Deus começa a fazer uma grande obra na nossa vida. Aí Deus fala: opa, eu posso dar um chamado para esse aí. Esse vai me representar, esse eu vou usar, esse vai levar a minha palavra, esse vai ser um instrumento. Mas começa, não é com o nosso engrandecimento, mas com a nossa diminuição. Porque quem tem que ser engrandecido é Ele, quem tem que ser exaltado é Ele. Nós temos que diminuir para que Ele cresça. Como disse João Batista, né? Importa que Ele cresça e que eu diminua, porque Ele sabia o seu lugar, e Ele sabia o lugar de Cristo na sua vida. Você sabe qual é o seu lugar e o lugar de Cristo? Você sabe quem tem que ter o comando? Você sabe quem tem que estar no governo? Você sabe quem tem que estar em evidência? Se você sabe, você vai colocar Jesus em evidência. Ele que precisa estar em evidência. Precisamos buscar a Deus, irmãos, para nós deixarmos de depender do homem, para dependermos mais dele, das mãos dele, do cuidado dele, do agir dele. Precisamos buscar a Deus, irmãos, para adorá-lo e para agradecê-lo pelas suas vitórias. Como é que Davi começa o salmo? Ele diz: Senhor, eu te amarei. Quem tem a versão que diz aí, Senhor, eu te amo? Tem alguém que tem essa versão aí? Salmo 18. Ou está todo mundo no amarei? A sua versão está: eu te amo. Ó Senhor, força minha. Olha só, irmãos, eu, pastor Galdilei, eu gosto mais dessa versão. A minha versão que está: eu te amarei. Mas por que eu gosto dessa versão, eu te amo? Porque eu trago Deus no presente da minha vida, não no futuro. Não é, eu te amo, Senhor. Isso é real na minha vida hoje. Eu amo o Senhor. Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu rochedo, Tu és o meu lugar forte, Tu és o meu libertador, Tu és o meu Deus, Tu és aquele em quem eu confio, Tu és o meu escudo, a força da minha salvação,
o meu alto refúgio. Eu quero perguntar uma coisa para você, sem hipocrisia. Você pode dizer hoje, como disse o salmista: Deus, eu te amo? Quantos de nós pode chegar hoje diante de Deus e dizer: Senhor, eu te amo, sem sentir dentro do nosso peito que nós estamos falando uma coisa que nós não estamos vivendo? Quantos de nós pode chegar, abrir a boca e dizer: Senhor, eu te amo, sem sentir que o nosso coração está nos denunciando como alguém que está mentindo, né? Então, Davi disse, porque ele sabia, ele não disse para os outros ouvirem, ele disse para Deus ouvir. Porque existem pessoas que falam coisas para Deus para impressionar outras pessoas. Sim ou não, irmãos? Aqui era só Davi e o Senhor. Tipo, ele não teria coragem de dizer algo para Deus no secreto se não fosse verdade. A oração revela o teu coração. Amém? A tua oração revela o teu coração, revela o que está no teu coração. Havia amor no coração de Davi por Deus, e ele estava na presença de Deus em adoração. E Davi começa a declarar que ele é refúgio, que ele é fortaleza, que ele é torre forte, que ele é escudo. E eu quero dizer para você nessa noite que tudo aquilo que Davi declarou que Deus era na vida dele, esse Deus quer ser isso na sua vida. Ele quer ser o seu escudo, Ele quer ser o seu refúgio, Ele quer ser a sua fortaleza, Ele quer ser a sua torre forte, Ele quer ser aquele que vai te dar a salvação. Ele quer ser, mas você precisa estar na presença dEle. No Velho Testamento havia um costume muito interessante. O povo, antes de guerrear, eles montavam um altar e eles entregavam para Deus um sacrifício. E o sacrifício que era feito era de algo que custava caro, era algo precioso, tinha que ser um animal, o melhor de todos que estavam ali. Eles ofertavam, e aquilo subia como incenso em cheiro suave às narinas de Deus. E aí Deus dava vitória para o seu povo, e o povo ia e sacrificava novamente, agradecendo ao Senhor pela vitória, reconhecendo que o Senhor era o que o mérito das suas vitórias pertencia a Deus. Eu quero dizer para você, querido, o mérito das suas vitórias pertence a Deus. O mérito de você estar em pé aqui nessa noite pertence a Jeová, gente. O mérito de você estar ao lado da sua família pertence a Deus. O mérito de você ter saúde hoje pertence a Deus. O mérito de você ter uma casa para morar pertence a Deus. O mérito de você ter os filhos que você tem, o mérito de você ter a família que você tem, pertence ao Senhor. E nós temos que estar diante dele para agradecê-lo, para exaltá-lo. No campo de batalha havia um altar, havia um sacrifício, havia uma adoração, havia os adoradores e havia aquele que era adorado. Nós chamamos isso de culto. Quando nós estamos aqui oferecendo a Deus aquilo que nos custa caro, o tempo, a dedicação, o sair de casa com dificuldade, mas para estar na presença de Deus, o que te custa, para Deus é precioso. Pagar o preço de estar na presença de Deus, Deus recebe como incenso em cheiro suave. Pastor, foi difícil estar na igreja. Glória a Deus, Deus está recebendo isso como um sacrifício agradável. Por quê? Foi difícil, mas você venceu. Foi difícil, mas você sacrificou para colocar Deus em primeiro lugar. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Deus quer ocupar o primeiro lugar no seu coração. Então nós precisamos estar na presença de Deus. Precisamos estar na presença de Deus para agradecer as vitórias que Ele tem nos dado. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento?
O Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Eu me programei hoje para ser mais objetivo. Estamos aqui num culto de oração, de busca pela presença do Senhor. Então nessa noite, coloque-se diante de Deus, que essa palavra, ela frutifique no seu coração, que essa palavra mova o poder de Deus na sua vida, que essa palavra te leve a agir a sua fé. Aleluia. Hoje temos uma visitante, a dona Elza. Seja bem-vinda, Dona Elza.